noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor, nesse momento tão especial, para podermos cultuar o nosso Deus e poder, ó Deus, servi-lo, ó Deus, em adoração, em entrega dos nossos corações ao nosso grande Deus. Saudamos os irmãos em seus lares, para que estejam com os corações voltados para esse fim e poder sentir a presença do nosso Deus em cada lar, nos seus corações. Vamos fazer uma oração de confissão ao nosso Deus. Peço aos irmãos que fechem seus olhos e se encontrem na presença do nosso Deus. Ó Deus Pai amado, Deus Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial, Pai, que Tu nos traz, ó Deus, na Tua presença, Pai. Te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, ó Deus. Te agradeço pelas muitas misericórdias, ó Deus, que tem estado, ó Deus, para comigo, para com os nossos irmãos, ó Deus, para com a Tua igreja, Senhor. Que Tu tens, ó Deus, reunido, ó Deus, agora em cada lar, ó Pai, por essa questão, ó Deus, de impedimento desta epidemia, Pai. Mas mesmo assim, ó Deus, Tu nos dás a condição, ó Pai, de podermos buscar o Teu santo nome, ó Pai. Colocar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, esse sentimento tão puro, ó Deus, que é poder receber a Tua graça através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Perdoe o pecado do Seu povo, ó Pai, que te chama pelo Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos, irmãos, ter a leitura do Salmo 29. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias e também possam ler esse Salmo juntamente comigo, para que nós possamos refletir essa maravilha, né, de salmo que Deus deixou preparado para nós. Então, leiamos o Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quero só refletir esse salmo tão maravilhoso, né? Que é o poder, a demonstração do poder de Deus. E aqui o salmista ele coloca a voz do Senhor no seu poder, né? E como ele coloca no versículo 3, a voz do Senhor sobre as águas. E o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Quer dizer, o Deus nosso é poderoso. E o salmista coloca na voz do Senhor o seu poder. Como que ele quebra os cedros, despedaça de fogo, faz tremer o deserto. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor presidirá para sempre. Mas o salmista coloca
também esse conforto tão grande, que a voz do Senhor dá força ao seu povo, que a voz do Senhor abençoa com paz ao seu povo. É uma maravilha ver como Deus é tremendo no seu poder, como Ele faz tudo isso, como foi descrito aqui no Salmo, e como Ele coloca o cuidado para com o seu povo, que é a força que dá ao seu povo e abençoa com paz o seu povo. E que nós possamos fazer como salmista, como ele coloca nos versículos 1 e 2, nesse momento, nesse culto: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. É o que nós vamos fazer hoje, e que Deus nos abençoe para que Ele nos aceite na sua presença. Amém. Nós vamos ter o cântico de número 137, Abrigo no Temporal. Ter uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu peço ao diácono Isaac que faça essa oração a nós. Oremos. Bendito e eterno Deus, Pai Santo, Pai cheio de misericórdia, queremos, ó Deus, nesta noite te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor, ó Deus, é um Deus que é soberano em todas as coisas, um Deus que está no controle de tudo, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esta noite fale aos nossos corações, porque, ó Deus, carecemos da Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, acalme nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, com o poder que o Senhor tem,
Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar, ó Deus, nossas vidas como os adoradores na Tua presença. Que nesta noite, o Senhor, seja mais uma vez a nossa prioridade em nossas vidas. Eu oro e agradeço, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar agora o cântico do hino 300, Igreja Militante. Ter uma oração de intercessão pela nossa igreja e pela nossa pátria. Para esta oração, eu peço ao presbítero Marcos que faça. Pai, continuando na Tua presença, viemos te pedir, ó Pai, neste momento, a Tua graça, ó Pai, favor imerecido, a Sua misericórdia, ó Pai, derramada, ó Pai, no Teu povo, Senhor. Te clamamos, Senhor, cura, Senhor Deus, pelo mundo, Senhor Deus. Te clamamos misericórdia, Senhor Deus. Carecemos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Sem Ti, ó Pai, nada somos. Te peço, ó Pai, em especial pela nossa pátria, Senhor, o Brasil, ó Pai, que enfrenta não somente, ó Pai, a pandemia, Senhor Deus, mas também uma crise política, Senhor. Pai, abençoe, ó Pai, a pátria do Brasil, abençoe, ó Pai, a liderança, ó Pai. Coloque, ó Pai, discernimento na cabeça dos governadores, deputados, senadores e as demais pessoas, ó Pai, que lideram o nosso país, Senhor. Que possamos, ó Pai, juntos passar, ó Pai, por esse problema, ó Pai, de saúde e retomar, ó Pai, a economia de forma sadia, Senhor Deus, que é tão difícil. Te pedimos agora, ó Pai, nesse momento, intercessão, ó Pai, pelo Teu povo, ó Pai, que está enfermo, principalmente, ó Pai, por esse vírus, Senhor. Em especial pela Paula, que Tu venha, ó Pai, visitar ela, ó Pai, ampará-la, Senhor Deus, e derramar, se for do Teu querer, da Tua vontade, ó Pai, a cura, Senhor. Amém. Te pedimos
pela dona Abigail, também, ó Pai, a sua família, que tu possa também, ó Pai, estar visitando, ó Pai, estar derramando conforto, ó Pai, e curando, Senhor. Te peço pelos idosos da nossa igreja, protejam, ó Pai, eles, protejam as nossas crianças, jovens, adultos, que possamos, ó Pai, permanecer sadios, ó Pai, imunes, ó Pai, a esse vírus. Que tu possa, ó Pai, estar, ó Pai, ajudando também, ó Pai, os médicos, o pessoal que está na frente, ó Pai, pessoal de saúde, as demais pessoas, ó Pai, que estão nos apoiando nesse momento tão difícil, Senhor Deus. Continue nos abençoando e continue, ó Pai, aceitando a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. A equipe de cântico vai trazer os louvores.
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Gostaria de estar compartilhando o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Daremos prosseguimento ao que já foi exposto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. A partir do versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, existe uma expressão que é dita por muitos quando alguém se mete em negócio alheio ou quando alguém está sem atividades para fazer, ou quando alguém está se sentindo ansioso por exatamente estar desocupado.
E essa expressão ela é muito engraçada, que a pessoa diz assim, mas vai lavar uma louça, que isso passa. Ou vai lavar uma louça. E realmente é uma ótima terapia e uma boa oportunidade para pensar quando estamos lavando a louça. Esses dias, meus irmãos, em um daqueles que a pia está praticamente desaparecida, enquanto eu pensava em tentar ocupar o meu tempo, achei a pia de louça e fui lá gastar um pouquinho as minhas energias. E, meus irmãos, enquanto eu lavava a louça, eu pensava em como toda aquela montoeira de itens havia surgido. E, enquanto eu rebuscava entre os pratos, talheres e pensamentos, cheguei à conclusão de que tudo aquilo havia iniciado a partir de uma pequena colher de chá que havia sido deixada lá após ser usada para dissolver o açúcar no café. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele passa a exortar a essa igreja da dispersão, porque ele via uma possibilidade de que algum deles poderia voltar às antigas práticas das paixões, ao antigo molde mundano, colapsado pelo pecado, voltando ao estado original de rebelião. E por isso Pedro queria ancorar o coração dessa igreja na santificação. E a primeira âncora que foi tratada na última vez foi a âncora que está baseada na santidade de Deus. E eu gostaria, meus irmãos, que vocês me permitissem dar uma vasculhada um pouquinho maior, ainda no versículo 16, para darmos sequência aos próximos versículos. Meus irmãos, essa primeira âncora, a âncora da santificação, ela vai trazer a ideia de que Deus é santo. E nós tratamos na nossa última oportunidade sobre o contraste que existe entre a revelação de Deus no Monte Sinai, na proclamação da lei, e a revelação de Deus em Cristo, que essa é muito mais densa, muito mais imensurável, muito mais indistinguível. É uma esperança, é um poder, é uma glória, da qual ela subjuga tudo e todos. E nós fizemos esse contraste, o Deus se revelando lá no Sinai, que trouxe temor, que trouxe medo, que trouxe pavor, mas agora nós, povo de Deus, recebemos a manifestação de uma glória completa, plena, que vem por meio de Jesus Cristo, que foi pregado a nós, manifestado a nós, por meio de Jesus Cristo. E nós vimos também na última oportunidade, que esse Deus santo, imensurável, o Deus que é considerado o outro, transcendente, ele possui uma vontade. E nós lemos o texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 3 ao 8, mostrando qual é a vontade desse Deus santo. E a vontade desse Deus santo é a vossa santificação. E ele traz ali a exigência que vocês devem se abster do pecado, abster-se da prostituição, porque ele é vingador. E aqui eu gostaria de, ainda vasculhando um pouquinho mais esse versículo, o versículo 16, sede santos porque eu sou santo, que querendo ou não, meus irmãos, querendo você ou não, Deus, ele fará com que o nome dele seja santificado. O nome do Senhor, você querendo ou não, você guardando os mandamentos de Deus ou não, ele será santificado. Há um texto, meus irmãos, no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, o profeta que viveu dentro da Babilônia, no exílio babilônico, ele traz ali no capítulo 36, a respeito da restauração da nação de Israel. O povo de Judá havia sido levado para o cativeiro, eles estavam lá dentro da Babilônia, eles haviam sido privados do seu culto a Deus, mas lá dentro o Senhor disse que iria restaurar a nação de Israel para que eles retornassem de novo àquilo que havia sido designado para eles, ser uma nação sacerdotal, ser uma nação santa que guarda os mandamentos do Senhor.
Mas é interessante, meus irmãos, que o profeta Ezequiel, ele traz aqui uma palavra sobre qual é o aspecto motivador dessa ação de Deus na restauração da sua igreja. E diz ali o profeta: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Vejam, meus irmãos, que Deus, ele está preocupado com a sua honra, com a honra pessoal dele. Ele está preocupado com a sua santidade. Não é à toa que quando Jesus ele nos ensina a orar e ensina os discípulos a orar, ele diz: santificado seja o teu nome. O alvo da oração do crente, o alvo da vida do cristão, é não somente santificar-se, mas usar a sua santificação pessoal para santificar o nome do Deus Todo-Poderoso que foi colocado sobre as nossas vidas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que não é eu e você que estamos no centro da história. A Bíblia vai falar sobre a criação, queda e redenção. Mas em nenhum momento o homem está no centro da história. O que está no centro da história da criação, queda e redenção é a glória de Deus. Deus é glorificado por meio da tua vida quando Ele te tornou filho de Deus. Deus colocou o nome dele sobre você para que você trouxesse a identidade da santidade de Deus na tua vida. Por isso, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então, você não é o centro da história é a glória de Deus. Agora, seguindo aqui, meus irmãos, no versículo 17, vai dizer o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, nós conhecemos que Deus é Pai. Deus, ele nos fez filhos pelo seu próprio poder. Nós não nascemos da vontade do homem ou da vontade da carne, nós nascemos segundo a vontade de Deus, pelo poder de Deus, gerados por Deus, restaurados por Deus, nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, graças à obra de Cristo na cruz. Mas o que o apóstolo Pedro está querendo trazer aqui também, é que se nós invocamos este ente santo como Pai, nós não devemos esquecer que ele também é juiz. Deus, ele julga as pessoas sem acepção. Não importa se você é filho de Deus, não importa se você não é cristão, Deus irá julgar a todos segundo as suas obras. Não é à toa que o próprio apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, no versículo 17, ele vai dizer: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja, meus irmãos, que o sangue de Cristo foi derramado por nós, mas isso não nos limita, não nos impede de sermos julgados. E aqui eu quero abrir um parênteses, não é o julgamento para a condenação, mas é o julgamento para a disciplina, é o julgamento para ser tratado por Deus. Não é respeito, como algumas traduções ou como alguns comentários irão trazer aqui, que nós devemos ter respeito, um trocadilho para a palavra, meus irmãos. Não é um trocadilho do respeito para a palavra temor, mas sim, meus irmãos, o que o Senhor quer trazer aqui ao nosso coração é que nós devemos ter uma reverência santa diante deste Deus que nos julgará segundo as nossas obras. Lembrando que não estamos falando de condenação aqui.
estamos falando de disciplina. E por entendermos que Deus nos disciplina, nós devemos ter temor. E esse temor, ele está embasado numa reverência santa. Porque a santidade de Deus, meus irmãos, ela nos põe de joelhos. A santidade de Deus nos põe em contrição. A santidade de Deus nos põe num reconhecimento profundo da nossa pecaminosidade e no avultado problema que é o nosso pecado, meus irmãos. O nosso pecado, ele possui problemas cósmicos. Nosso pecado foi o motivo da nossa terra ser amaldiçoada. Então, quando essa reverência santa pelo qual o coração do cristão é norteada, isso nos fará reconhecermos a nossa fraqueza e nos colocará de joelhos. Em outras palavras, é como se uma criança acostumada a receber a disciplina do pai tivesse uma reverência por cada atitude que ela tomasse ou executasse, porque ela sabe que se ela fizer alguma coisa errada, ela receberá a disciplina, e por causa disso ela teme, ela tem reverência por aquilo que seu pai está querendo ensiná-la. E meus irmãos, diante deste quadro, diante desse Deus santo, o Deus que exige com que essa identidade, a santidade dele venha a ser vivida em nós, nós precisamos, meus irmãos, considerar o quadro em que nós estamos vivendo. Devemos considerar, meus irmãos, a nossa tribulação. E uma pergunta que você pode fazer neste momento é: quem foi que te impediu de cultuar a Deus? Essa pergunta ela precisa ser feita. E talvez você responda: o Estado, numa ordem, me impediu de ir ao culto. Me impediu de cultuar a Deus. Você pode dizer que a pandemia te impediu de cultuar a Deus. Você pode dizer que o medo te impediu de cultuar a Deus. Mas, meus irmãos, quando nós conhecemos a respeito desse Deus santo, soberano, que tem o controle de todas as circunstâncias da vida, nós devemos entender que quem nos impediu de cultuá-lo foi o próprio Deus. O próprio Deus soberano nos impediu de cultuá-lo. A história no Antigo Testamento nos mostra, meus irmãos, que Deus levou um povo cativo para a Babilônia, o povo judeu, um povo que guardava os mandamentos do Senhor, que mantinha as práticas e os rituais, embora de uma forma desastrosa e fugindo daquilo que Deus havia estabelecido no primeiro, mas eles mantinham as práticas do sacerdócio, mas este povo foi levado para a Babilônia, foi levado cativo, e este povo foi impedido de cultuar a Deus por 70 anos. 70 anos depois, o povo volta para a sua terra, e volta a reconstruir os muros, e volta a reconstruir o templo, e ali eles têm novamente estabelecida a prática ao culto. Mas, meus irmãos, o próprio Deus impediu a nação de Judá de cultuá-lo. Só que enquanto nós estamos vivendo, meus irmãos, neste momento de pandemia, nesse momento de dissabores, nós temos que também olhar ainda para o Antigo Testamento, porque lá em Êxodo, nós vemos um Deus soberano, tirando um povo do Egito e trazendo as suas pragas para envergonhar todo o panteão de deuses egípcios. E nós vemos, meus irmãos, e por graça e misericórdia, essa pandemia, ela tem humilhado deuses do nosso século. Ela tem humilhado deuses da nossa geração. Vejam, por exemplo, meus irmãos, a deusa ciência, considerada aquela que seria um instrumento de onisciência. Porque eles diziam, a ciência ela vai chegar ao ponto de prever todos os problemas que a humanidade vier passar. A ciência ela vai ser tão esplêndida que ela preverá até mesmo as pandemias. Mas nós vemos a deusa ciência sendo humilhada. Nós também vemos a deusa economia, que era aquela que trazia estabilidade para as nações, sendo também envergonhada.
Nós vemos também o Deus mercado, que é todo poderoso, que dita as regras, que diz, olha, essa profissão vai ser a profissão do futuro, essas outras 3 profissões irão cair em desuso. Ele estabelecia as regras do jogo. Mas nós vemos agora o Deus mercado também sendo humilhado. Nós vemos também o Deus Estado, aquele que consegue defender a todos, também sendo humilhado. Então nós precisamos considerar este tempo de provação e qual é o propósito de Deus nisso. A igreja precisa estar atenta a esse tempo. O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo com você? Será que de fato Deus o impediu de cultuá-lo por algum motivo? Essa pergunta precisa ser respondida. E eu gostaria de trazer aqui a segunda âncora da santificação. E essa segunda âncora, meus irmãos, ela está embasada no precioso sangue de Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, aqui Pedro, ele vai procurar estabilizar a dedicação e piedade dos crentes da diáspora, argumentando sobre o valor com que a igreja foi comprada, tornando-se a propriedade de Jesus Cristo, como bem nós cantamos agora nos últimos cânticos. E aqui, meus irmãos, precisamos destacar quem é Jesus Cristo. E eu trago aqui 2 destaques, meus irmãos. Jesus Cristo, ele é o eterno sustentador de todas as coisas, o Deus eterno que sustenta todo o universo. Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai trazer o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Há um versículo que eu amo muito, Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é o Jesus Cristo em quem nós cremos, o Filho de Deus. Há um outro versículo, meus irmãos, que vai trazer a ideia de que o Senhor Jesus, ele provoca medo até mesmo no diabo e seus anjos. Há uma passagem, meus irmãos, quando Jesus ele foi a uma região chamada Gadar, e 2 endemoniados gadarenos que viviam sobre os sepulcros, que ninguém conseguia contê-los por causa da grande força que eles tinham, esses endemoniados, eles foram ao encontro de Jesus e eles se prostraram e adoraram a Jesus Cristo. E veja o que diz a história. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram para Jesus, que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele não somente é o Senhor de toda a criação, ele não somente sustenta todas as coisas, mas ele também é um motivo de pavor para aqueles que já estão condenados. Jesus Cristo é aquele em quem nós devemos temer, é aquele ao qual nós devemos respeitar, é aquele ao qual nós devemos nos dedicar, porque é ele quem provoca terror até mesmo nos demônios. Esse é Jesus Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, como que Jesus Cristo, em todo o seu poder, em toda a sua glória, ele resolve, como dito em Filipenses, esvaziar-se e vir a este mundo, humilhando-se, abrindo mão da sua glória,
vindo para cá somente para morrer. E diz o texto que o precioso sangue dele, como de cordeiro sem defeito, e aqui Pedro está apontando de novo para o Antigo Testamento, do cordeiro que era sacrificado em prol dos pecados do povo de Israel. Nós vemos aqui que Cristo, de igual forma, ele se entregou de forma voluntária, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. E Pedro, ele quer trazer aqui a eficácia desse sangue. A eficácia do preço pago, meus irmãos, ela é garantida, pois é imensurável, sem chance de comparar com os recursos deste mundo, como prata e ouro. E com efeito, é conhecido também antes da fundação do mundo. E aqui ele vai trazer aqui uma informação interessante. Jesus Cristo, ele não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus, o Pai, ele não foi pego de surpresa, ele não disse assim, e agora, o que eu vou fazer? Adão, ele descumpriu o meu pacto, ele foi lá e comeu o fruto que eu havia prometido, o que eu faço? Não. Deus estava pronto para tomar a atitude que deveria tomar, porque o sangue de Cristo já estava destinado nos tempos eternos para trazer salvação a pobres pecadores como eu e você. O sangue de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo João, ele vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde que Adão e Eva foram concebidos, o Cordeiro já estava destinado para morrer no lugar deles. Esse é o nosso Cristo. E o que Pedro está tentando fazer aqui, meus irmãos, mostrando essas duas âncoras, a âncora da santidade de Deus e a âncora da preciosidade do sangue de Jesus Cristo, Pedro está dizendo, olhe para o Pai, Ele é santo, Ele zela pelo nome dEle, e fará com que tudo venha a santificar o nome dEle. Mas também, olhe para Jesus, o Deus homem, temido pelo diabo e seus anjos, sustentador de toda a criação. Agora, Pedro está dizendo, olhe para você. E perceba, meus irmãos, que o teu pecado, ele fere a santidade de Deus. E que essa ofensa que você causou, ela precisa ser punida. E em um único golpe de dor, em um único golpe de ira, o Senhor, Deus feriu a Jesus Cristo no Calvário. Deus fere a Cristo no teu lugar. Deus feriu a Cristo no teu lugar. E através desse golpe, a vida foi derramada sobre você. A rocha eterna, eleita por Deus, ela foi ferida. E dessa rocha eterna, verteu rios de graça sobre a tua vida, rios de comunhão na presença eterna de Deus, e você passou agora para a vida eterna. Você agora é considerado por Deus como filho. A justiça de Cristo agora está sobre você. Então, olhe para o Pai, a sua santidade. Olhe para o Filho, o seu sangue. Olhe para você e veja o Pai ferindo o Filho para que você fosse alvo de salvação. Agora, eu gostaria de fazer um pedido para você. Vamos voltar para a nossa louça suja em cima da pia? Imagina a tua pia, a pia da tua cozinha, lotada de panelas sujas, pratos sujos, talheres por lavar. E você está lá bem sentado ou bem sentada no sofá, e alguém te manda uma mensagem, uma pessoa que você considera muito, mas que você não tem tanta intimidade. Essa pessoa te manda uma mensagem, ela diz aqui, ela diz bem assim para você, ei, eu estou aqui na frente da tua casa, eu quero conversar contigo. O que você sente na hora? Olhando para a tua pia, toda cheia de entulho, e a mensagem chegou e você tem que receber essa pessoa muito querida. O que você faz? Eu quero te dizer, meu irmão,
que o Pai e o Filho interviram para que tu não seja envergonhado por causa da tua bagunça causada pelo teu pecado. Existe graça para ti constantemente, mas o dever ainda de executar a faxina continua sendo teu. Retornar, meus irmãos, à escravidão do pecado sempre começará com uma simples colher de chá deixada dentro da pia da cozinha. Sempre. Você não começa pecando com grandes coisas. Você começa pecando dando uma colher de chá para o teu pecado. Olhaste para o teu coração agora neste momento e te sentiste triste, desanimado? Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, dá um trabalho danado de resolver toda essa faxina que tem para fazer. Toda essa sujeira é trabalhosa para tirar. Por isso, meus irmãos, eu peço que você que se sente triste, abandone o teu pecado, começando pela confissão diante de Deus. Use as ferramentas que Deus te deu para manter a prática da piedade. E eu quero lhe dizer mais, volte também a hábitos que os nossos pais nos ensinaram. Talvez você não consiga abandonar o teu pecado, talvez você não consiga resolver a bagunça do teu coração. Talvez você não tenha força. Mas eu sei de uma prática que a igreja do passado, e até alguns anos atrás, realizava, que era a prática do jejum. Jejum, Guilherme falando de jejum? Sim, meus irmãos, Guilherme falando de jejum. Porque muitos cristãos de outras denominações utilizam essa prática para o meio errado. Utilizam para buscar poder, utilizam para dar pirueta, utilizam para barganhar com Deus. Mas o propósito do jejum sempre foram a questão do luto e a questão de domínio próprio. Nós, meus irmãos, somos uma dualidade. Nós temos uma vontade moral e temos uma vontade natural que acaba se tornando uma vontade carnal, pecaminosa, que quer somente se deleitar nos prazeres desta vida. Esse é o fato. Essa é a nossa realidade. Mas a prática do jejum fará, meus irmãos, essa é uma ferramenta muito interessante que Deus nos deu, fará com que a tua vontade moral venha sobrepujar a tua vontade natural. É assim que os apóstolos faziam no passado, para que o coração deles fosse dominado pela vontade de Deus. Então, talvez, meus irmãos, você tenha um trabalho danado para resolver aí. A pia está cheia, o coração está cheio de entulho, a bagunça está realizada. Mas olhe para o Pai, olhe para o Filho, olhe para você, abandone o teu pecado. Vai dar trabalho resolver esse problema sim, mas te esforça, coloque-se como sóbrio, coloque-se inteiramente na presença de Deus e o Senhor te dará graça para que você possa vencer toda a bagunça do pecado no teu coração. Deus assim te abençoe. Vamos entoar o cântico do hino 132, Vivificação. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar.
nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Amém. Estamos chegando ao final do culto, nós teremos a oração final, a bênção, e logo mais o Glória Pátria. E a oração final e a bênção pelo pastor André. Meus queridos irmãos em Cristo, hoje seria, na verdade, o dia da ceia, o dia do Senhor, o dia em que nós reservamos para participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas como os irmãos podem notar, sobre a nossa mesa de ceia temos apenas uma toalha que nos relembra este momento, que traz à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Entretanto, estamos de fato sem os elementos, mas não sem o significado dos elementos. E como nós ouvimos na mensagem pregada pelo irmão Guilherme, nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele derramou na cruz o seu precioso sangue para nos purificar. E diante dessa grande verdade, nós somos impelidos a viver uma vida santa na presença do nosso Deus. Que neste dia, que neste momento, embora ausentes do sinal, nós não estamos ausentes do significado, porque Cristo, Ele mora, Ele habita, Ele reina nos nossos corações. E isto então nos convida, nos exorta a vivermos uma vida santa na presença do Senhor. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo que estamos reunidos aqui na Tua casa e reunidos nos nossos lares para adorar o Teu santo nome. Ó Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros. Temos pecado contra o Senhor em todo o tempo. Temos pecado por palavras, por ações, por pensamentos. Temos pecado por omissão. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, liberta-nos. Ajuda-nos a viver uma vida que de fato te glorifique, que te honre, Senhor. Ó Deus, embora ausentes neste momento de participarmos do sinal, certamente, ó Deus, nós trazemos à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. E nós te louvamos porque o Senhor, morrendo na cruz do Calvário, nos perdoou de todos os nossos pecados. E hoje, Senhor, nós podemos viver uma vida santa, não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque é pela graça do Senhor que nós podemos viver uma vida santa na tua presença. É pelo agir do Espírito em nós que nós podemos de fato, Senhor, te agradar em toda a nossa vida, em toda a nossa extensão. Fica, Senhor, com os nossos lares, fica, Senhor, com as nossas famílias, fica, Senhor, com a nossa igreja, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente viver uma vida santa
até aquele dia em que o Senhor voltará e nos receberá para ti mesmo, e o Senhor há de nos glorificar, e nós nunca mais voltaremos a pecar como antes. Ó Deus bendito, purifica-nos, ajuda-nos a olhar para o alto, neste momento, ó Deus, tão difícil, neste momento de pandemia, neste momento, ó Deus, de isolamento. E, ó Deus, nós aproveitamos ainda este momento para orar em favor da nossa irmã Paula, Senhor, que se encontra num estado delicado, sofrendo, mas temos a certeza plena de que o Cristo vivo e ressurreto está com ela, está tomando, ó Deus, fortemente as suas mãos e está caminhando com ela por este vale de sombra e de morte. Ó Deus, traga sobre a família dela, sobre o Juliano, sobre as crianças, sobre toda a família, Senhor, o teu consolo, a tua paz. Que eles possam sentir a tua doce companhia, consoladora e misericordiosa a cada momento, Senhor. Abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos enfermos. Abençoa, Senhor, a Pâmela, aquela ovelha da igreja do Jardim Girassol. Abençoa, Senhor, a dona Abigail. Abençoa, Senhor, a sua filha, toda a sua família. Abençoa, Senhor, a dona Denir. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sofrem e que nesse momento, ó Deus, tão difícil, esses irmãos e irmãs sintam, ó Deus, a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Continua, Pai, a guardar o teu povo que está peregrinando por este mundo até aquele dia, Senhor, em que nós seremos levados para morar contigo por toda a eternidade. Abençoa-nos, Pai, nesse dia. É o que nós te pedimos, agradecidos pela fé, em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno e soberano Salvador. A Ele seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Recebais a bênção, amados irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que o eterno e insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a santificação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre e sempre. Amém, Senhor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus receba o nosso culto na presença dEle como aroma agradável e que o Senhor dispense sobre nós a sua graça e o seu amor a cada dia. Deus abençoe, uma boa semana a todos nós, na graça preciosa de Cristo Jesus. Amém.